é o desenvolvimento do autocuidado dessa criança. Qual é o momento certo da gente começar a avaliar a nossa criança, tá? Avaliar a criança com diabetes tipo 1, para saber se elas já estão prontas, né, com a mentalidade desenvolvida para começar a pensar em se cuidar, né? Ou de que forma vocês em casa podem começar a desenvolver esse sentimento de autocuidado da criança, né? Então, hoje o tema, assim, ele é importantíssimo. Por quê? Porque eu sempre vejo algumas famílias, tá? Algumas famílias, principalmente com crianças adolescentes, né? As mães entram em contato comigo, desesperadas, porque o filho não verifica a glicemia, o filho não quer aplicar insulina, né? O filho não quer se preocupar com fazer uma atividade física ou se alimentar direito. Aí eu fico pensando, algumas dessas crianças tiveram o seu diagnóstico ainda pequenininhos, né? Uma coisa é você ter um adolescente que teve um diagnóstico recente. Outra coisa é você ter uma criança que já com diagnóstico mais cedo ainda, bem na infância, e você desenvolver, né? Você desenvolver esse sentimento de autocuidado, de preservação. Então, é importante, principalmente, que quem esteja na linha de frente do cuidado, como a mãe normalmente está, que comece a avaliar na sua criança se ela já está começando a compreender melhor a importância do tratamento e a importância do autocuidado. E aí a mãe vai começar a perceber se a criança está desenvolvendo, na verdade, essa maturidade. Então, o que nós podemos fazer enquanto pais, vocês pais dentro de casa, o que vocês podem fazer para começar a trazer a criança para dentro do tratamento, para que ela desenvolva, tá? Para que ela desenvolva estas habilidades, né? Por exemplo, a criança, a partir do momento em que ela consegue verificar a glicemia dela, a partir do momento em que ela já tem idade para poder manusear e entender como se manuseia um aparelho de glicose, né, um glicosímetro, eu acho que sim, já é o momento da família começar a ensinar. Antes disso, o que é importante? É importante que a mãe sente com a criança, que o pai sente com a criança, todos os dias tire um momento com a criança para poder conversar sobre o tratamento, para poder conversar sobre a necessidade de se aplicar a insulina, né? Explicar para a criança por que ela toma insulina, né? E quais são os benefícios que aquela insulina causa na criança. Então, quando a gente consegue estabelecer, né, momentos em família para que aconteçam essas conversas, a família, né, a mãe, o pai, aquela pessoa que cuida da criança, ela consegue estabelecer um contato com a criança, consegue mostrar para a criança, aos poucos, porque a gente sabe que esse entendimento, essa maturidade, ela vem com o tempo. A gente não pode cobrar da criança que uma semana você ensina ela a verificar a glicemia, e na outra já querer que ela já não erre nenhuma vez. Não é verdade? Então nós temos que trabalhar gradativamente com as crianças, principalmente, tá? Principalmente enquanto elas ainda não fazem o autocuidado. Então, é sentar com a criança, explicar todos os dias, várias vezes durante a semana, a importância de se aplicar insulina, a importância de se verificar a glicemia, e aos poucos, quando você for percebendo nessa criança a habilidade ou o desejo de começar a verificar a própria glicemia, tá? Aí sim é o momento, de repente, de você começar a passar essa verificação, ou às vezes até a própria aplicação da insulina para a criança. Então, percebam, o desenvolvimento das habilidades, ele acontece com o tempo, tá? Ele acontece com o tempo. Nenhuma habilidade ela é desenvolvida de um dia para o outro, e principalmente, nenhuma habilidade é desenvolvida sem dor. Dor no sentido de
ser difícil tanto de orientar quanto pôr em prática. Paulinha Aparecida Bruschi, depois que o Anthony conversou com você, lentamente estamos evoluindo. Oi, Paulinha, tudo bem? A Paulinha, ela é a mãe do Anthony, né? Ela está me assistindo aqui pelo Facebook. A Paulinha começou, né? Nós estamos trabalhando o desenvolvimento, o aprimoramento do tratamento do Anthony. E isso vai ser aos poucos, é gradativo, Paulinha. Então, o Anthony está com quantos anos? Ele está com 13, né, se eu não me engano. Então, a gente já tem que trabalhar na cabeça do Anthony a importância dele se alimentar direito, a importância dele fazer atividade física, trabalhar com ele, tá, mostrando que ele pode sim levar uma vida normal, tá, mesmo com diabetes tipo 1. A diferença é que ele vai ter que tomar alguns outros cuidados, como aplicar insulina, tá, verificar a glicemia dele. Eu costumo sempre falar que as crianças com diabetes tipo 1, elas são crianças muito mais preparadas, muito mais conscientes do próprio mundo em que elas vivem, né? Muito mais conscientes com relação ao próprio tratamento, à própria existência da doença. E elas acabam se tornando, por conta disso, pessoas muito mais fortes, muito mais seguras. Por quê? Porque elas aprendem, desde pequenininho, a importância delas se cuidarem. Então, esse desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento da criança para o tratamento do diabetes tipo 1, ele acontece, mas acontece gradativo e, principalmente, se caso as famílias, né, as mães, os pais, trabalharem com a criança a questão, tá, do querer se cuidar, da importância de se cuidar. Então, eu sempre trabalho isso com as famílias. A gente, desde pequeno, ir trabalhando a maturidade da criança, avaliando se essa criança já começa a se sentir preparada para verificar a sua glicemia, para aplicar a sua insulina, tá? Até o momento da gente começar a passar coisas um pouco mais elaboradas para elas, como uma contagem de carboidratos, né? Crianças que já utilizam bomba de insulina, saber operar a bomba de insulina, né? Então, tudo isso é o desenvolvimento da maturidade, e essa maturidade quem consegue melhor do que ninguém avaliar são os pais. Né? Os pais conseguem olhar para essa criança, acompanhando ela diariamente, vocês vão conseguir identificar em que momento, tá? Em que momento da maturidade para o tratamento do diabetes tipo 1 o filho de vocês está.